Pastor, nos come,
Elisângela da Silva, Josiane, quase ficava assim. A Lucineide, foi o Ricardo dela, Luana, a Moleira também, que está conosco, a Marisa, a Maria Cícera, a irmã Cícera, ela está aí para o hospital com o pai dela, e ela chegou muito tarde, não deu para ver. Cadê ela? Cadê a Maria? Amém. Eu também sou Maria. Pena que o meu botaram primeiro, eu ficou muito feio. Maria Adriana. Severina Coló. Irmã Verdiana. Vou botar ela para botar o presbítero protetor. O presbítero não cair, né? Depois não vamos botar ele aqui na nossa hoje. Amado, vamos responder a revista para passar para o presbítero Kaique. O tema da lição passada foi a paternidade divina. Então, nós respondemos as perguntas. A primeira pergunta é essa: o que significa a expressão o Pai gerou o Filho? Vamos ouvir, responder lá com a pregadora de Elisângela. A geração do Filho não implica a criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa que Deus Pai não recebeu vida de ninguém, ele é autoexistente. A resposta é: significa que o Filho é eternamente gerado pelo Pai, não criado, possuindo a mesma essência divina. Está dentro, né? Mas a segunda pergunta irmã Vivian, o que significa reconhecer a filiação divina de Cristo? Porque assim, quando a gente vai responder a revista, às vezes a gente pega, né, todo o conteúdo, né, e aquela revista ela faz um pouco o resumo. Então é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o único acesso legítimo ao Pai. A terceira pergunta, e agora diz a Josiane, qual é a relação entre a nossa filiação a Deus e a preservação da salvação? O amor do Pai assegura a nossa filiação e nos livra do medo da condenação. Embora devamos permanecer firmes para não perder a salvação. Certa resposta. A quarta pergunta, irmã Severina. Qual é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus? Amém. Glória a Deus. A quinta pergunta é: de que forma os cristãos tornam visível à humanidade o amor de Deus? Visível à humanidade quando o cristão vive em amor mútuo. Vivendo em amor mútuo, tornando visível o caráter de Deus no mundo. Amém? Essas são as respostas. Então, nesse momento, a gente já passa
para o presbítero. De novo, meu pai, porque é umas palavras aqui, né? Assim, sempre dá oportunidade de casamento. Presbítero Caio. Amados, hoje é dia 1º de fevereiro. O tema de hoje é o Deus vivo, né? Um tema maravilhoso para a gente aprender nessa manhã, que vai dar aula ao presbítero Caio. Deus abençoe. Vamos aprender um pouquinho mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Hoje é a quinta lição. O pastor falou, o tema é o Deus Filho. Essa lição caiu logo no dia da Santa Ceia. No dia da Santa Ceia, vamos falar sobre o Deus Filho, Jesus Cristo. O texto áureo está em Mateus capítulo 17, versículo 5, a parte B. Diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me compraze, escutai. E a verdade prática, Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. A leitura diária, segunda-feira, Lucas capítulo 1, versículo 35, a concepção virginal e a ação da Trindade. Terça, João capítulo 1, versículo 1 ao 3, o Filho é Deus desde a eternidade. Quarta, Mateus capítulo 17, versículo 2 e 3, a glória divina de Jesus na transfiguração. Quinta, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, o Filho como revelação suprema. Sexta, Atos capítulo 4, versículo 12, Cristo é o único caminho de salvação. No sábado, Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, Cristo exaltado acima de todo nome. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 31, 32, 34, 35. Diz o seguinte: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mateus 17, versículo 1 ao 8 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo.
E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Glória a Deus. Antes de irmos para a introdução, queria fazer uma pergunta para cada um. No caso, pergunta para todos. Se alguém chegasse até vocês e perguntasse quem é Jesus para cada um de vocês, qual seria a resposta de vocês? Foi o consumador da minha fé. Autor e consumador da fé. Já hoje de manhã eu chamei ele de meu amigo consolador. Consolador. Mais alguém? Vida. Mais alguém? E se alguém perguntasse, e onde está escrito sobre Jesus no Antigo Testamento? Vocês saberiam responder? Aonde aparece Jesus? Quais referências no Antigo Testamento revela Jesus? Se alguém diz assim, me mostre na Bíblia, de Gênesis até Malaquias, aonde a Bíblia fala sobre Jesus, sobre que ele ia vir à terra. O livro eu sei de Isaías, agora o capítulo eu não estou lembrando. Isaías. Eu trago 53 ou 55. Isaías. E aí? Alguém? Eu fiz essa pergunta um pouco parecida, baseado lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1, que diz, quem sabe diz, João capítulo 1, versículo 1. João 1, versículo 1, se lembra? No princípio era o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo, onde? E o Verbo, Era Deus! era Deus ou estava com Deus? Isso. E eu fiz essa pergunta lá no São Caetano, na escola bíblica lá. O texto está se referindo ao princípio de tudo, João capítulo 1, versículo 1, ao princípio de todas as coisas. E em Gênesis, onde aparece Jesus? Já que o apóstolo João, ele está dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, na criação, onde Jesus aparece? Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, aonde Jesus Cristo aparece? O primeiro, Qual o texto diz assim, olha, isso aqui está se referindo a Jesus? Quer que é a luz? O princípio. Mas e Jesus, onde está? Diz o quê? Capítulo 3, versículo 5, mas aonde mais ele aparece?
Quem sabe o que significa verbo? Ou o que é o verbo? Uma ação. Por aí dá para ter uma noção de onde Jesus está. No capítulo 1. Quando Deus dizia haja luz, haja isso, Jesus Cristo estava agindo, executando. E tantos outros textos vão nos revelar que Jesus estava, no princípio, tudo apontado para Ele. Quando Deus pede que Abraão sacrifique Isaac, estava contando, era a sombra de algo que iria acontecer no Novo Testamento, onde o pai iria sacrificar o único filho. Tantos outros textos apontam o Antigo Testamento como essa forma de falar e mais no curso de teologia, que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Como assim? O Antigo Testamento todo ele é apontando para algo vindouro, para o futuro, que era a vinda de Jesus Cristo. E é diante disso que nós precisamos aprender, nos edificar. Que Jesus Cristo ele veio à terra, veio se sacrificar, veio nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade de nos conectarmos novamente com Deus. Porque Paulo diz em Romanos que todos estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos distantes. Alguém aqui, se não fosse Jesus Cristo, conseguiria alcançar o perdão de Deus? Somente através de Jesus. Somente através de Jesus Cristo. E essa lição é justamente falando sobre a segunda pessoa da Trindade, que é o Deus Filho, Jesus Cristo. A introdução diz o seguinte: ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração, Mateus 17, versículo 1 ao 8, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas populares, com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Eu até marquei essa parte. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. E nós vemos hoje em dia muitas religiões ou seitas declarando que Jesus não é o Filho de Deus. Quem conhece esse tipo de religião ou seita? Que declara que Jesus não é o Filho de Deus. Vocês conhecem? Pode citar? Mormons. Deixa eu ver Jeová. Qual mais? Existem várias que declaram que Jesus não era Deus, mas sim era apenas um homem, um grande profeta que foi levantado por Deus, um homem que foi cheio de sabedoria, cheio de poder, mas não tinha divindade em si. E nós, cristãos, nós cremos que Jesus era completamente Deus e completamente homem. Ele era Deus e homem. Ele encarnou. E nós precisamos defender a fé que nós cremos.
Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e precisamos defender isso. Precisamos defender com todas as forças. Eu vi uma frase de um grande pastor, não lembro o nome dele, mas é um pastor famoso. Ele disse a seguinte frase: se um cão ele faz de tudo para defender o seu dono, como eu não poderia defender também o Evangelho e Deus, a quem eu creio e sigo? E nós vemos muitos cristãos, quando surgem debates, alguém se levantando contra a fé cristã, se omite, fica calado. Aí usam até palavras, não, mas lá na Bíblia diz que não deve entrar em debates que não vão trazer edificação. Realmente, não podemos entrar em debates que não vai trazer edificação. Mas quando olhamos para a vida dos apóstolos da igreja primitiva, todos, quando alguém se levantava contra o Evangelho, contra a fé, todos se levantavam e lutavam contra as heresias. E até o que Jesus disse, quando Pedro ele declara que Jesus era o Filho de Deus, Jesus ele diz: olha, as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja. Porta é instrumento de defesa ou ataque? Porta é um instrumento de defesa ou de ataque? De defesa. Ou seja, não é o inferno que se levanta contra a igreja, mas é a igreja que se levanta e vai de encontro ao inferno, e o inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque o maior está conosco, o soberano está conosco, e nós precisamos lutarmos em favor do Evangelho. A igreja primitiva, tantos outros morreram por causa do Evangelho. E nós? O que fazemos? Ou o que iremos fazer em prol do Evangelho? Em prol da divindade de Jesus Cristo. Ele não foi apenas um personagem entre outros, mas foi o Deus encarnado, e é por ele que nós somos salvos. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade de Deus, Jesus Cristo, Ele é Deus. A centralidade de Jesus Cristo deve ser o centro de todas as coisas de nossas vidas, e a missão redentora do Deus Filho, se sacrificar por mim e por você. O primeiro tópico dessa lição, o título é A Divindade do Filho. E o primeiro ponto é a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou a Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35 a parte A. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra do grego episkiasmo refere-se à presença divina. Êxodo capítulo 40, versículo 35. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, grego dinamis, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seja chamado de Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35, parte B. Dessa maneira, observa-se neste evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Essa parte sobre Maria engravidar é algo que os católicos adoram usar. Algum tempo atrás, eu vi um vídeo de um pregador católico,
ele ministrando, dizendo: o Espírito Santo é esposo de Maria, e Maria é esposa do Espírito Santo. E ele falando sobre as igrejas protestantes, não porque é bonito as igrejas protestantes, o louvor, tal. Só que quando eles dizem vem Espírito Santo, o Espírito Santo não pode ir, porque o Espírito Santo só pode estar onde a sua esposa está. Imagine o tamanho dessa heresia. Dizer que Maria é esposa do Espírito Santo. E eu vi até um rapaz reagindo a essa ministração e disse para ele: então, se Maria é esposa do Espírito Santo, quer dizer que ela traiu José? E nós, cristãos, é necessário aprendermos sobre isso, porque eles defendem com todas as forças. Se você for conversar com um católico sobre isso, ele vai arranjar textos isolados para você acreditar no que ele está falando. Não, porque aquele texto diz de Maria que ela tem poder, que ela é mãe do Deus, ela é mãe de Deus. Imagine uma pessoa, um pregador desse, católico, chegando a alguém que nunca foi cristão e falando tudo isso. Se fosse você nunca foi cristão e um católico chegasse trazendo esse ensinamento, você iria acreditar ou não? Mas não, porque Maria é mãe de Deus. Iria acreditar ou não? Não, mas como? Ela foi mãe de Jesus Cristo, que era Deus. Então ela é mãe de Deus. E isso se torna uma heresia e nós precisamos combater essas heresias. Por isso que existe uma pequena guerra entre católico e cristão, ou protestante, ou evangélico, como as pessoas conhecem. E a Bíblia relata tudo isso. Maria não é mãe de Deus. Ela foi bem-aventurada, ela foi abençoada por ser portadora, porque foi através dela que o Deus encarnado veio ao mundo. Mas isso não a torna divina, como os católicos ensinam, defendem. Maria não é divina, Maria não faz parte da terceira, ou ela é a quarta pessoa da Trindade. Não tem nada disso. Maria, ela foi uma mulher abençoada, como diz aqui no primeiro ponto. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E mais abaixo, a expressão sombra, do grego episkiano, refere-se à presença divina. Ou seja, assim como lá no Antigo Testamento em Êxodo, a nuvem descia sobre o monte, a presença de Deus vinha, da mesma forma foi com Maria. Ela não se tornou divina, apenas a presença de Deus veio sobre ela. A presença de Deus repousou sobre ela. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, do grego dinamis, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria. Ou seja, apenas repousou, habitou nela. Isso não fez ela se tornar uma mulher divina, se tornar uma deusa. Não. Ela não se tornou uma deusa, não se tornou divina, não se tornou uma divindade. Ela apenas foi uma portadora. E a concepção original de Jesus, como diz aqui o título do primeiro ponto, foi algo sobrenatural. O nascimento dele foi natural, mas a concepção foi sobrenatural. E por que foi sobrenatural? Porque a concepção de Jesus foi sobrenatural.
Maria era o quê? Virgem. Ela precisou ter relação com José para engravidar? Ou seja, foi algo sobrenatural. A concepção foi algo sobrenatural, mas o nascimento foi algo natural. Não precisou ter relação com José para que Jesus viesse, até porque se isso acontecesse, não teríamos como ser salvos. Por quê? Se Jesus viesse da relação entre Maria e José, por que não poderíamos ser salvos? E aí? Se Jesus viesse da relação entre Maria e José, por que não poderíamos ser salvos? Algum choro? E aí? Quando o homem caiu, Adão e Eva saíram do jardim, o que é que começou a habitar no corpo humano? O pecado. Então, quando o homem e a mulher tinham relação, que o menino nasceu ou a menina, o que é que habitava no corpo deles? O pecado. Isso quer dizer que o bebê já saiu pecando, não. Só que o corpo, a nossa carne, ela é vedada a se inclinar para o pecado. E isso, nós somos libertos disso a partir do momento que confessamos a Jesus como Salvador. Mas, diante disso, se Jesus tivesse nascido entre a relação entre Maria e José, o corpo dele nasceria como? Vedado ao pecado também. E o sacrifício, ele tinha que ser o quê? Quando Deus determinou a lei, o cordeiro para o sacrifício tinha que ser o quê? Puro, limpo. Mas se Jesus tivesse nascido entre Maria e José, o corpo dele não seria puro, não seria limpo, porque já teria mancha do pecado. Por isso foi algo sobrenatural apenas da semente da mulher. Veio apenas da mulher, de uma forma sobrenatural. E isso é algo que nós deveríamos nos maravilhar cada vez mais, porque isso revela um dos atributos de Deus, que é a sua soberania, a sua onipotência. Ele tem poder para tudo. Porque no Antigo Testamento, ele, quando queria colocar o seu propósito em prática, ele fazia com que mulheres estéreis dessem a luz. Mas quando foi Jesus, foi uma mulher virgem. E isso é algo que nós deveríamos glorificar a Deus, não a Maria, mas a Deus pelo seu poder, porque Ele tem autoridade para fazer todas as coisas. Isso quer dizer que Ele vai fazer tudo por mim e por você, que nós também temos que fazer a nossa parte. Mas Ele tem poder para fazer todas as coisas. E o finalzinho do primeiro ponto diz: dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. E é onde aparece a Trindade nesse texto. Quando o anjo está trazendo a mensagem a Maria, que ela vai engravidar, aonde aparece a Trindade dele? Parece pela ação do Espírito Santo, pela ação do Corpo de Deus. Pela ação
revelação do Espírito Santo é revelada a terceira pessoa da Trindade, e a segunda pessoa da Trindade é revelada onde? Nesse texto. Aonde a segunda pessoa da Trindade é revelada? O Filho, Maria, não, Deus Filho. E a primeira pessoa da Trindade, onde aparece? Onde aparece nesse texto? É só ler a leitura que ficasse do teu texto. O anjo dizendo para Maria: eis que teu ventre conceberás, darás a luz filho, por-lhe-ás o nome de Jesus, este será grande, chamado Filho do Altíssimo, a segunda pessoa da Trindade é revelada. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, a primeira pessoa da Trindade é revelada. E no versículo 35 é revelada a terceira pessoa da Trindade. Respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A Trindade, ela é revelada, está presente na concepção de Jesus Cristo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Amém. Segundo ponto, a deidade absoluta do Filho. Quem sabe o que é deidade? Quem sabe o que é deidade? Amém? Deidade é a divindade de Jesus. Ou aqui está a deidade, mas se for colocar, é a divindade absoluta do Filho. Diz assim: o Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus, e possui a mesma essência e substância, do grego homousios, do Pai. João capítulo 10, versículo 30, capítulo 14, versículo 9. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. É a segunda pessoa da Trindade e foi enviada pelo Pai ao mundo. 1 João capítulo 4, versículo 9. Ele se fez carne, sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. João capítulo 1, versículo 14, Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 11. Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, capítulo 9, versículo 5. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Ou seja, diante dessa segundo ponto, Jesus Cristo ele é eterno. Ele tem esse mesmo atributo de Deus, essa mesma essência. Ele é eterno desde o princípio. Eu fiz uma pergunta lá aos irmãos lá no Antônio Lins, no São Caetano. Antônio Lins. A gente aprende, meditando na palavra, que Deus criou todas as coisas. E quem criou Deus? Alguém já te fez essa pergunta já alguma vez? Já se fizeram essa pergunta? Deus criou todas as coisas. Quem criou Deus? Hein? Já ouviram pensar assim? Já me perguntei, mas o problema é a resposta. Deus ele tem
tem um atributo que se chama eternidade. Ou seja, ele não tem princípio. Deus ele não foi criado por ninguém. Como diz lá, se não faz lembrar, não foi da lição anterior. Deus é o princípio sem ter princípios. É meio difícil de entender. Só que é isso que nós precisamos colocar dentro do nosso coração. O quê? Que a Bíblia não é totalmente pela razão, mas sim pela fé. Porque se a gente for olhar pela razão humana, a gente vai pensar que isso aqui é tudo mentira. Mas é pela fé que nós cremos em tudo que está escrito na palavra de Deus. Porque se fosse pela razão humana, você ia acreditar que uma mulher virgem engravidar? Chegasse uma mulher aqui dizendo: "Ah, sou virgem e estou grávida", o que você ia dizer? Ou se chegasse: "Olha, pai, o cara chegou dentro do mar com um pedaço de cajado, um pedaço de graveto, tocou na água e se tornou em duas paredes. E ficou um caminho para ele passar." Pela razão, você ia acreditar nisso? Ou que um povo chegou diante de uma cidade com muralhas bem altas e apenas um grito, as muralhas caíram no chão. Pela razão, você ia acreditar que um grito ia fazer uma muralha cair? Não. Mas e pela fé? Nós cremos ou não cremos nisso? E é pela fé que nós cremos que Deus não tem um criador. Ele não teve alguém para criá-lo, porque Ele é o próprio criador de todas as coisas. Deus ele não está limitado ao tempo. Ele não envelhece, não. Ele não muda. Ele é eterno. Ele não está limitado ao tempo como eu e você. Eu e você estamos limitados ao tempo. A pastora completou ano, está um pouco mais velha. Eu esse ano vou ficar mais velho. A Bruna ficou mais velha. Todos nós vamos ficar mais velhos. Porque estamos limitados ao tempo. Mas Deus não. Ele é eterno. E Jesus Cristo, Ele é eterno também. Porque Ele é Deus, Ele tem essa mesma essência. Como diz aqui na lição, antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Antes de tudo ser criado, antes da criação do mundo, Jesus já estava junto com o Pai. Todas as coisas foram feitas por Ele. João, ele declara isso em João capítulo 1. Onde o apóstolo diz no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo que foi feito foi através da Trindade. E eu e vocês só estamos aqui também por causa da Trindade. Se não fosse a Trindade, se não fosse o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos concedeu essa oportunidade. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. Eu não me lembro agora o nome dessa seita, do título dessa heresia, mas existe uma que diz duas na verdade, que Jesus Cristo era apenas homem, quando ele veio à terra deixou de ser Deus e era apenas homem. E a segunda é que era duas pessoas. Como assim? Uma hora Jesus, carne estava aparecendo, mas quando ele queria fazer o milagre, era como se Jesus, a carne, sumisse e aparecesse o Cristo, o Deus.
E isso é algo contraditório que a Bíblia diz. Em nenhum momento a gente vê isso acontecendo. Jesus sai de cena e entra o Cristo, ou o Cristo sai de cena e vem Jesus. Não. Ele era completamente Deus, completamente homem. O Verbo, ele encarnou, tabernaculou entre nós. Ele se fez carne. Ele se fez carne, ele encarnou. Como diz aqui, ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. Não tinha divisão, não tinha confusão, não tinha separação. Não era duas pessoas divididas em um corpo só, não. Não é isso. Ele era completamente Deus e completamente homem. Essa é a essência dele. Ele se fez carne assim como eu e você. Mas ele não deixou de ser Deus. Paulo ele explica isso em Filipenses, capítulo 2. Paulo ele cita isso em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Versículo 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, ele não deixou de ser Deus, ele apenas encarnou em corpo, mas a sua divindade continuou. E diz, ele é verdadeiro Deus e um verdadeiro homem. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. E a gente vê hoje em dia muitas religiões, tentando achar uma forma de ser salvo, procurando uma forma de alcançar a salvação, alcançar o perdão. Mas isso acontece através de quem? A salvação, o perdão só acontece através de quem? Jesus Cristo. Tem gente que a Igreja Católica pede que Maria seja a intercessora deles. Maria não pode interceder por ninguém. Tem gente em algumas religiões que procura lá, como no islamismo, porque é lá que vai dar salvação. Ou na religião oriental, Buda, nenhum desses pode salvar, nenhum desses pode interceder por mim e por você. Mas o único que pode interceder por mim e por você é Jesus Cristo, o único mediador entre o homem e Deus é Jesus. Até porque ele diz em João 14, versículo 6. O que é que diz lá? João 14, 6. João 14, 6 diz o quê? Chegarmos a Deus é através de Jesus. Em Hebreus, algumas pessoas usam Maria como não, ela pode interceder por mim e por você, ela pode ser uma mediadora entre os homens e Deus. Só que em Hebreus diz que só quem pode perdoar, só quem pode interceder é alguém que derramou o seu sangue para se sacrificar. Se sacrificou derramando sangue. Maria derramou sangue pela humanidade? Maria derramou sangue pela humanidade?
Mas quem derramou sangue pela humanidade? Jesus. E por aí nós vemos que se o único que derramou sangue pela humanidade foi Jesus, porque as pessoas querem procurar salvação aonde não podem encontrar. É como querer encontrar peixe na terra. Você já viu peixe desviando na terra? Não. Ou seja, somente através de Jesus. É só Jesus Cristo que pode interceder por mim e por você. O único que pode nos dar a oportunidade de conhecermos, de nos achegarmos a Deus, é Jesus. E o grande problema é, muitas pessoas não querem. Muitas pessoas rejeitam esse Jesus que é o único que pode dar a salvação. Esse Jesus que sofreu por mim e por você. Muitas pessoas o rejeitam. E é algo que eu sempre falo, que se as pessoas rejeitam Jesus hoje como Salvador, um dia terão que aceitá-lo como seu juiz. Se nós ou outras pessoas rejeitam a Jesus como Salvador agora, um dia será obrigado a aceitá-lo como juiz e como seu julgador, e terá que aceitar a condenação que virá pelo julgamento dele. Então, Jesus, ele é divino, ele não deixou de ser Deus, mas ele era completamente homem e completamente Deus. Alguma dúvida? Tem certeza? Terceiro ponto, os atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Quem é que sabe o que é atributos incomunicáveis? Quem é que sabe o que é atributos incomunicáveis de Deus? Existem os atributos comunicáveis e existem os atributos incomunicáveis. Quem sabe quais são eles? Isso. E os atributos comunicáveis? Qual a diferença deles? Qual a diferença do atributo incomunicável para o comunicável? Isso. Os incomunicáveis são qualidades exclusivas de uma divindade de Deus. Como o presbítero dele falou, sobre a divindade, a questão da divindade, a eternidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência, tudo isso está apenas relacionado a Deus. Mas os comunicáveis são atributos que pertencem a Deus, mas que também se revelam na sua criação. E aqui está falando sobre os atributos divinos de Jesus. Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles, citamos eternidade. Jesus não teve começo, pois é eterno como o Pai. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Quem pode ler? Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse texto está se referindo a Jesus, ao nascimento dele.
sua vida. Mas qual título que ele iria receber? Pai, revelando o atributo divino de Deus em Jesus, a sua eternidade, imutabilidade. Cristo, sendo Deus, não muda em seu ser ou caráter. Hebreus 1, versículo 12. Quem pode ler esse texto? Hebreus capítulo 1, versículo 12. Quem achou pode ler. 1:12. Tu os enrolarás como manta, como roupa. Eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo. E os teus dias jamais terão fim. Ou seja, Jesus ele é imutável, ele não muda. Deus não muda. Quem muda é eu e você. E tem hora que a gente está bem e de repente já muda, fica meio para baixo. Aí depois já muda, já fica animado de novo. Muita gente que muda com as pessoas, que se comunica muito com alguém e de repente já não se comunica tanto. Mas Deus não, ele não muda. Ele é imutável, ele não muda o seu caráter. Ele não muda a sua fidelidade. Ele não muda a sua palavra. Se ele fala, ele cumpre. Se ele promete, ele faz acontecer. Onipresença. Jesus declarou sua presença universal. Quem sabe o que é onipresença? Está em todos os lugares. Isso. Mateus 18, versículo 20. Quem pode ler? Mateus capítulo 18, versículo 20. Se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ou seja, Jesus está se referindo a quando ele fosse levado aos céus e quando alguém se reunisse aqui, o nome dele estaria presente. Mesmo estando no céu, ele estaria presente também aqui na terra, assim como nós estamos reunidos aqui. Onisciência. Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. João 21, 27. A alma diz, Jesus está questionando Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Onipotência, nada é impossível para ele. Apocalipse 1, versículo 1. Existe algo impossível para Deus? Existe algo impossível para Deus? E porque muitas vezes que diante de lutas nós ficamos temerosos. Se nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, sabemos que Ele é todo poderoso, porque muitas vezes a gente já fica temeroso dentro da luta. É igual Pedro, lá em Mateus 14, a Bíblia diz que Jesus está terminando de pregar, depois da multiplicação dos pães, está despedindo a multidão, dá uma ordem para os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado. E lá eles estão navegando e de repente vem uma tempestade sobre eles. Eles veem Jesus andando sobre as águas. A princípio pensam que é um fantasma, mas depois Jesus diz: olha, não temas, sou eu. Pedro ainda diz: olha, se é o Senhor, deixa eu também andar sobre as águas. Pedro ele anda, só que ele sente o vento, vê as ondas fortes e começa a temer. E ele começa a afundar. Jesus toma ele pelas mãos, só que
Jesus sobe ao barco, mas ele só deixa de temer quando Jesus acalma o vento, acalma a tempestade. Mas eles sabiam que Jesus era todo poderoso. Jesus já tinha acalmado a tempestade antes, lá no capítulo 8. No capítulo 8 de Mateus, Jesus acalmou a tempestade, que é quando ele está dormindo, os discípulos acordam ele vai lá e acalma a tempestade. Mesmo assim, os discípulos ainda temiam muitas coisas. E havia até a gente age dessa maneira. Às vezes a luta, a tempestade, os problemas, as aflições vêm sobre a gente, mas a gente acaba temendo, se esquece por um momento. É que nem uma pregação. Muitas vezes as pessoas olham para o tamanho do gigante e esquecem do tamanho do Deus que serve. E nós precisamos lembrar, por isso é importante nós conhecermos os atributos incomunicáveis de Deus. Porque, dá um exemplo, a onipresença. Se eu conheço esse atributo de Deus, se eu creio nesse atributo de Deus, que é a onipresença, tem um familiar meu lá em outro estado do Brasil, eu não posso chegar lá. Mas se eu creio na onipresença, eu creio que Deus, mesmo estando aqui me ouvindo, Ele vai estar operando lá na pessoa, vai estar agindo na vida da pessoa lá, mesmo distante de mim. Porque quando nós conhecemos os atributos, nós oramos melhor, nós entendemos melhor como Deus ele pode agir nas nossas vidas. A onipresença dele, a onisciência, a onipotência. Se nós cremos na onipotência, nós iremos olhar para as dificuldades, tem uma porta fechada que aos olhos humanos é impossível de ser aberta. Mas se cremos na onipotência, nós cremos que Deus ele vai operar, vai fazer essa porta se abrir. Até porque a palavra mesmo fala que Ele tem a chave de Davi, Ele tem autoridade, que aquilo que Ele abre ninguém fecha, e se Ele fechar algo ninguém pode abrir. Ele tem todo o poder. E como diz no finalzinho aqui do terceiro ponto, crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Precisamos crer nos atributos dele e confiar nele. Abandono. A sinopse do primeiro tópico diz: a concepção original e os atributos divinos de Jesus revelam que Ele é Deus, desde a eternidade, possui a mesma essência do Pai. Segundo tópico, a centralidade do Deus Filho. O primeiro ponto é a glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até o alto monte. Mateus capítulo 17, versículo 1. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, versículo 2. O verbo transfigurar é tradução do grego metamorfo, do qual se originou o vocábulo metamorfose, transformação, mudança. Quando vocês leram esse texto a primeira vez, que Jesus se transfigurou, o que é que vocês entenderam? Aí Jesus foi lá e se transfigurou, o rosto dele começou a brilhar, a alma dele começou a ficar resplandecente. Eu pensava assim, para algo assim, que ele tinha um rosto de ficar como um homem, né? E nesse dia, quando aconteceu, já era outra pessoa e ele decidiu que era o próprio Filho de Deus. Era o relacionamento de Deus. Mais alguém? Mais alguém?
gente lembra de quem? Moisés. Só que não é a mesma coisa, porque o rosto de Moisés ele resplandecia, e isso aconteceu por causa de quê? Quem lembra? Isso aconteceu porque Moisés passou quanto tempo no monte com Deus? Quanto tempo? 40 dias. No capítulo 19, capítulo 20. Aí ele desce no capítulo 32, quando o povo está adorando a um bezerro. Ele quebra as tábuas da lei. Quando ele quebra, depois de tudo que aconteceu, o que é que ele faz? Ele volta para onde? Volta para onde? O monte. Passa mais quanto tempo lá? Ele passa mais quanto tempo no monte? Ele passou 40 dias do capítulo 19, capítulo 20, até o capítulo 32. 40 dias e 40 noites. No capítulo 32, ele desce, quebra a estrada da lei, porque ele se irou, porque o povo estava adorando ao bezerro. Depois desse acontecimento, ele sobe novamente ao monte e passa mais quanto tempo? Ele passa mais 40 dias e 40 noites. Ou seja, um total de 80 dias. Agora imagine uma pessoa 80 dias diante da presença de Deus, contemplando a glória de Deus. Por isso que o rosto dele, quando ele desce, brilhava, as pessoas tinham temor. Mas isso foi apenas por conta que ele estava diante da presença de Deus. Mas no caso de Jesus aqui, quando ele se transfigura, não é que ele estava na presença de Deus e o rosto dele começou a brilhar, não. Como diz aqui, ele se transfigurou, ou seja, ele revelou aquilo que habitava dentro. As pessoas viam a natureza humana dele. Só que diante de Pedro, João, Tiago, ele revelou a sua glória, o seu lado divino. Na ocasião aqui, como diz, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina com aparência resplandecente. Um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto glorificado. O que é prólogo escatológico? Alguém sabe? Alguém sabe o que significa escatologia? Escatologia, nunca ouviu falar? Mas já ouviram falar sobre escatologia? Escatologia é o estudo sobre o fim dos tempos, que é baseado no livro de Apocalipse e Daniel. E quando fala aqui sobre prólogo escatológico, se referindo a uma pequena introdução do Cristo que nós vamos ver no fim dos tempos. Um Cristo ressurreto com toda a sua glória. É uma introdução, é um pequeno vislumbre, é um pequeno exemplo do Cristo que nós vamos ver quando a trombeta tocar. É o Cristo ressurreto, é toda a sua natureza divina, uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina, duas naturezas em uma só pessoa. João 1,14. Aqui a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado, ou seja, uma teofania. Quem sabe o que é teofania? Já ouviu falar dessa palavra? Teofania? Alguém sabe o significado de teofania? Ninguém? Teofania é uma aparição visível de Deus.
É assim como aconteceu com Abraão. Deus aparece em uma forma humana diante de Abraão, junto com 2 anjos, antes de anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Ali era uma teofania, uma aparição visível de Deus, uma forma de Deus se manifestar diante do homem sem que o homem morra. Porque nós sabemos que se o homem vê a face de Deus, no estado que estamos, sem ter sido arrebatados ainda, nós morreríamos. Então Deus usa essa forma para se comunicar diretamente com o homem. E a glória de Deus ali se fez presente com uma manifestação visível na transfiguração de Jesus Cristo. Ele se transfigurou, revelou a glória que habita nele. E essa glória nós veremos face a face. Vocês entenderam? Aquele momento que Deus ele revela a sua história na sarça dele, está fazendo ele com uma teofonia. Não foi plenamente uma teofonia, porque foi apenas um fogo queimando a sarça. E ali, o texto de Deus, algumas traduções falam também sobre anjos. Então ali não foi diretamente uma teofania de Deus, mas foi uma forma de Deus falar através de um anjo, usar um mensageiro de uma forma diferente. Mas nessa questão aqui que eu falei, que essa glória que foi revelada lá na transfiguração, também nós veremos essa glória face a face. Entenderam? Entenderam que essa glória aqui está no capítulo 17. Eu e você vamos ver face a face. Hoje nós sentimos a presença de Deus. O Espírito Santo habita em mim e você. Só que um dia não vai ser dessa forma. Um dia nós veremos Ele face a face. Assim como João pôde contemplar, assim como Isaías pôde contemplar, como o apóstolo Paulo contemplou, eu e você também iremos contemplar Jesus face a face. Imagine a emoção que cada um de nós vamos sentir. Porque se já é bom sentir a presença dele aqui, imagine vê-lo face a face. Mais alguma dúvida? Segundo ponto, o testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, mas um ato divino, carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei. Ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Porque no Pentateuco, para que o povo se chegasse a Deus, era através de Moisés. Para que Deus falasse com o povo, era através de Moisés. Sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Todo o Pentateuco aponta para Jesus, desde da lei de sacrificar um cordeiro para o perdão de todos os pecados. Elias representa os profetas, considerando o símbolo da proclamação profética. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias, que é Isaías capítulo 9, versículo 6, que é respondeu: desde a antiga aliança, desde o tempo da lei até o tempo dos profetas, Jesus ele é anunciado. Jesus ele é proclamado. A vinda dele é anunciada de todas as formas. De todas as formas, a vida dele é anunciada. Esses dois personagens testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras.
A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. O Antigo Testamento, como eu falei no começo, ele aponta, ele é a sombra das coisas futuras que iriam acontecer, daquilo que iria acontecer no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, qual texto você poderia dizer que está apontando para Jesus? Qual texto você poderia falar? Está se referindo à vinda de Jesus à Terra. Você pode citar? O versículo que indique que está falando sobre a vinda do Messias. No Antigo Testamento. Já foi lido em Isaías 9, versículo 6. Davi falou sobre Gênesis 3. Mais algum texto? Do Antigo Testamento. Mas tem que ir para procurar. Isaías não mais fala com Deus, ele versículo fala No terceiro tópico a gente vai ver esse texto. Prosseguindo aqui, terceiro ponto, alguma dúvida? Alguma dúvida? A aprovação do Pai. A transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, assim como era em Êxodo, quando Moisés estava no monte e a nuvem descia e Deus falava da nuvem, ecoou as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. Isso revela a natureza divina de Jesus, a sua essência, a sua natureza e o seu plano redentor através de Jesus. A expressão em que me comprazo do grego eudoquensa revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita, em quem o Pai tem prazer. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo. João 14, versículo 6. Quem lembra, diz? João 14, 6. A gente leu agora há pouco. João
14:6. Nós lemos agora há pouco. João 14:6 diz aqui. Ou seja, Jesus é o centro da salvação, da humanidade. Agora o Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus gerado pelo Pai e consubstancial com Ele. Amém? Jesus, Ele é o centro da salvação humana. Ele é o centro de todas as coisas. O problema é que muitas pessoas não querem Jesus como centro. Não querem como centro da sua vida. Prefere deixar Jesus lá no último caso, no plano. Mas Jesus, ele deve ser o centro de nossas vidas. Alguma dúvida? A sinopse do segundo tópico, na transfiguração, Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas. Terceiro tópico, a missão redentora do Deus Filho. O primeiro ponto é o Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai. E quantas pessoas querem escutar Jesus? No tempo que a gente vive, quantas pessoas querem ouvir Jesus? A gente fica até com raiva. O parte do pé, rapaz, ó. Deu ouvido ao que Jesus fala, a sua palavra. Não, prefiro viver a minha vida. Prefiro viver da maneira que eu quero. E a Bíblia diz, né, que o que o homem plantar, isso ele irá colher. A Bíblia diz também que se rejeitarmos a palavra ela irá nos julgar no juízo final. Agora imagine as pessoas que rejeitam a palavra de Jesus, rejeitam a Jesus, quando chegar no juízo final. Aonde não quiseram dar ouvidos a Jesus e a palavra vai julgá-los no juízo final. A declaração reflete a profecia de Moisés. Está aí o texto do Antigo Testamento que aponta para Jesus, para a sua vida. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. O texto que aponta para a vinda de Jesus. Existem muitos outros. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. João, capítulo 6, versículo 14, que pode ler. João, capítulo 6, versículo 14. João 6, 14. Começou a dizer, sem dúvida ele é o profeta que devia vir. Cumprindo o que Moisés falou. A instrução escutai coloca o filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Não é Moisés a lei, e nem Elias os profetas, ou seja, Moisés que representava a lei, nem Elias que representava os profetas, que devem ser ouvidos, mas Cristo. Isso não quer dizer que a gente não deve ministrar sobre eles, a gente não deve tomar os exemplos deles, as palavras que eles proferiram, e a gente não deve tomar para a gente, mas que devemos estar ouvindo a Jesus, porque Ele é a única forma de salvação. Não é Elias, não é Moisés que vai nos salvar, é Jesus. E Paulo ele encontrou um grande
problema na igreja de Gálatas. Por conta disso, que as pessoas valorizavam Moisés, a lei, acima do sacrifício de Jesus. E nada está além do sacrifício de Jesus para a salvação. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. Esse texto é um baú de tesouro para pessoas que dizem que agora o que só vale é a graça. Ele diz aqui nessa lição: esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. E hoje em dia é o que as pessoas elas mais pregam em muitas igrejas, que a gente não vive mais o tempo da lei, mas sim o tempo da graça. Realmente nós vivemos o tempo da graça, mas isso não quer dizer que a lei foi anulada, que a lei foi abolida. Certo que tem leis ali no Antigo Testamento que para a gente não vai servir assim como para os judeus, como a questão do sábado. A lei foi dada para os judeus para guardarem o sábado. Mas a pergunta que eu faço é: alguém aqui é judeu? Tem alguém aqui que é judeu? Na carne? Alguém? Ou seja, nós não devemos guardar o sábado em si. Mas como pastor, ele ensina aqui, como todos nós aprendemos, o sábado, o tempo da graça, simboliza Jesus. Jesus é o nosso sábado, que é Ele que nos santifica. Apesar de ter uma igreja que eu vejo como seita, que defende que devemos guardar o sábado. E isso é contraditório com o que a Bíblia diz. Paulo ele combateu isso na igreja de Gálatas. O Antigo Testamento não foi anulado. E eu até falei no Antônio Lins, no São Caetano, que tem gente que diz não, que a gente vive o tempo da graça. O tempo da graça é melhor. Para quem gosta de pecar, para quem gosta de cometer iniquidade, era melhor o tempo da graça ou da lei? E aí? Isso é para quem gosta de pecar, para quem gosta de cometer iniquidade. Qual seria melhor, o tempo da graça ou da lei? Da lei. Por quê? Para quem gosta de cometer iniquidade, seria melhor o tempo da lei. E aí? Vou pegar pelo que Jesus disse. Lá no Antigo Testamento, para alguém ser acusado de adultério, era necessário o quê? Ter o quê? 2 ou 3 testemunhas. E no tempo da graça? Se olhar, desejar, já cometeu adultério. E como é que alguém consegue dizer que o tempo da graça é mais fácil? Tem não, o tempo da graça é melhor. Mas para quem gosta de viver na iniquidade, seria melhor viver no tempo da lei. Tempo da lei. Se alguém me desse a mãozada na cara, você poderia devolver. O tempo da graça. Se é o tempo da lei, se alguém me roubar, você pode ir para cima. No tempo da graça. Se alguém tomar uma panca, tem também a capa. Leva também isso aqui. Isso quer dizer que você vai pegar alguém com o celular, você vai dar uma carteira. Não quer dizer isso não. Mas o tempo da graça não nos dá facilidade, não nos dá liberdade para pecar. Porque a graça é um favor imerecido, é uma forma de nós alcançarmos a salvação
e de nós procurarmos nos santificar cada vez mais. E não para querer pecar livremente porque está vivendo o tempo da graça. Paulo ele diz que Cristo nos libertou de todo pecado e não podemos nos tornar escravos novamente dele. Não podemos nos voltar para esse tempo de escravidão. Ele nos libertou disso. Não podemos nos sujeitar a isso. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. Que na antiga aliança, para alcançar o perdão, era necessário trazer cordeiro, animal, para que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, sacrificasse ele. Só que hoje não, é centrado em Cristo, o único sacrifício. É Ele que pode nos perdoar, nos salvar, nos restaurar, nos purificar. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar a sua voz, é rejeitar a autoridade de Deus. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus. E como é que a gente ouve a voz de Jesus? Como é que Deus fala conosco nos dias atuais? Através de que Deus fala conosco? Na palavra. E a Bíblia nos aconselha a fazer o que? Salmo 119. Versículo 9, se não faz memória. Salmo 119, versículo 9 diz o seguinte. É até um louvor da Cassiana. Guardei a tua palavra no... como é que eu vou santificar no tempo que nós vivemos guardando a palavra? Que a palavra é a voz de Deus como conosco, nos dando a direção para como vivermos aqui. Porque muitos cristianos ainda vivem na prática da iniquidade, porque não ouvem a voz de Jesus, não ouvem a voz de Deus através da palavra, porque a palavra nos dá a direção para todas as coisas. E o Espírito Santo nos guia na palavra, nos ensina. A questão é disposição para aprender a palavra, guardar a palavra, examinar a palavra. Porque se eu e você não tivermos essa disposição de examinarmos a palavra, isso quer dizer que não vamos estar ouvindo a voz de Deus. O pastor pode pregar aqui, mas só vir pregar e o pastor pregar e não meditar na palavra durante todo o tempo, não adianta. Ou só é cristão quando está ouvindo a palavra aqui, o pastor pregando. Ou a partir do momento que sai da igreja, que não está mais ouvindo o pastor pregar, não está guardando mais a palavra. Nós devemos viver, praticar a palavra em todo momento. Tiago disse que a gente não poderia ser apenas ouvintes, mas sim praticantes. E Jesus fala conosco através de sua palavra e devemos aprender ouvindo. Não podemos ignorar. E a igreja católica ela faz isso, ela coloca a tradição acima da palavra de Deus. Dizem, eu ouvi um padre dizendo, não é bonito, os protestantes evangélicos, eles querem cumprir tudo que está na palavra, mas a palavra veio depois da tradição católica. A Bíblia ela veio depois da tradição. Nada está acima da palavra de Deus. Não há tradição acima da palavra de Deus, não há homem acima da palavra de Deus. A palavra do Senhor está acima de todas as coisas, então devemos guardá-la, cumpri-la. Porque a palavra de Deus diz o que? Que a gente deve ser. A Bíblia nos aconselha a ser o quê? A ser santos. E porque ela nos
aconselha a ser santos. Porque o que é que diz em Hebreus 12, 14? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Por isso a Bíblia nos aconselha, Deus nos aconselha através de sua palavra a sermos santos, porque sem santificação nós não veremos a Ele. Ele não coloca nada na Bíblia que ultrapasse os nossos limites, não. Tudo que está escrito aqui é algo que nós podemos fazer, que podemos cumprir e devemos, se quisermos, nos encontrarmos com Ele no céu. Falou tudo? Segundo ponto, a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara: erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Mateus 17, versículo 8. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei dos profetas. Toda a Escritura aponta para Ele. Cristo não é meramente um profeta. Ele é o Deus revelado, o resplendor da sua glória divina. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Diante de sua majestade, toda a figura da antiga aliança se desfaz. Somente Jesus permanece. Jesus, Ele é suficiente para alcançarmos a salvação. E há muito tempo atrás, muitos anos, a Igreja Católica praticava isso. Por quê? A compra de indulgências. Quem já estudou sobre isso? Compra de indulgências. Já ouviu falar? Ok? O que era isso? Os papas, os padres faziam o quê? Olha, se você quiser ter um terreno no céu, você tem que pagar tal valor para a gente, para a Igreja Católica. Ah, você quer ter um terreno no céu? Você me dá 15 mil reais e você vai ter. A Igreja Católica praticava isso. E ainda bem que Deus levantou homens para combater isso. Porque o sacrifício de Jesus ele é suficiente para nós alcançarmos a salvação. Porque é através dele, é ele que se sacrificou. Foi ele que se sacrificou na cruz para nos salvar, para nos dar o perdão, para nos dar a chance, uma nova oportunidade, uma oportunidade que Adão e Eva acabou desperdiçando. Ele nos concede mais uma vez a oportunidade através do sacrifício de Jesus. Diante da sua majestade, toda a figura da antiga se desfaz, só que Jesus permanece. Não precisa mais sacrificar cordeiro, ave, alguma coisa assim do tipo para alcançar perdão. Não precisa fazer como a Igreja Católica, pagar indulgência. Não. O que é que a Bíblia diz em Romanos 10? Paulo ele diz o seguinte: Romanos 10, versículo 9: se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Se nós confessarmos Jesus como o único Salvador de nossas vidas, se cremos em nosso coração que Ele é o Filho de Deus, unigênito, e que é através dele que nós podemos alcançar a salvação. Marcos 16:15 diz: em todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo.
É através de Jesus que podemos alcançar a salvação. Não há outra maneira, não há outra forma. É só Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Alguma dúvida? Tem certeza? Terceiro ponto. O aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Deus. Mas nós mesmos vimos a sua majestade quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem tenho comprazido. 2 Pedro 1, versículos 16 e 17. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Hebreus 1, versículo 8 ao 12, Filipenses 2, 9 ao 11. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar Cristo com fé e esperança. A transfiguração, ela foi um vislumbre, um prenúncio, um anúncio da vitória de Cristo sobre a morte. Do que mais? Da vitória de Cristo sobre o inferno, sobre Satanás. E o que mais? A vitória de Cristo no fim dos tempos. E é relatada no livro de Apocalipse, aonde Cristo irá triunfar sobre todas as coisas, onde todos os joelhos, independente se é ateu, se é macumbeiro, independente, terá que dobrar o joelho e declarar que Ele é o único Senhor, aonde as pessoas terão que se sujeitar à sua soberania. Isso é o anúncio, a transfiguração é o anúncio do seu triunfo. E o finalzinho diz aqui, diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. Devemos adorar o nosso Senhor com toda a fé que nós temos. E devemos ter a esperança por causa da glória dele revelada em Mateus 17. E da glória que há de ser revelada no fim dos tempos. E por que devemos ter fé e esperança diante disso? Porque se estamos com Cristo e Ele será vitorioso, nós estamos com Ele e seremos o quê? E nós seremos com Ele vitoriosos. Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. Tem um corpo ressurreto, corpo glorificado. E quando a trombeta tocar, o que nós iremos ter? Um corpo transformado, assim como de Cristo. Paulo ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que quando a trombeta tocar, de nenhuma maneira a gente vai subir primeiro, mas os mortos vão ressuscitar, e quando eles ressuscitarem, nós subiremos juntos. Aqueles que morreram em Cristo. Iremos subir juntos com um corpo transformado e nos encontraremos com Ele lá em cima do céu. Nos encontraremos com Ele nos ares, contemplaremos a face dele, algo que a igreja almeja, e isso vai ser o maior evento da história da igreja. Contemplar Jesus face a face após o arrebatamento, e que nós possamos estar preparados para esse tempo, que nós possamos estar prontos, não fazer como a parábola das 10 virgens, que o noivo veio e os 5 virgens não estavam preparadas. As 5 virgens insensatas, mas devemos estar com as 5 virgens prudentes, com azeite de reserva para entrarmos na festa do casamento, nas bodas do Cordeiro.
dúvida? A sinopse do terceiro tópico: Cristo é o único mediador e salvador. Sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. A conclusão: a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Amém? Amém? Amém. Essa faz pergunta ou fala? As perguntas para a semana que vem. Primeiro, cite ao menos 3 atributos divinos de Jesus apresentados na lição. Segundo, a aparição de Moisés no momento da transfiguração de Jesus foi um ato divino carregado de significado escatológico, o que a sua presença indica. Terceiro, quem é o cumprimento da lei e dos profetas. Quarto, o sacrifício de Cristo é plenamente suficiente para quê? E quinto, a transfiguração é o anúncio do triunfo escatológico de Cristo sobre o quê? Amém? Amém? Amém. Obrigado a todos. Aleluia, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, amados. Vamos orar, encerrar a aula de hoje. Próximo domingo estaremos aqui, se Deus nos voltar. Acredito que o pastor João da aula. E assim vamos até a última aula, dezembro, né? Está profetizando, porque Deus é fiel em nossas vidas. Vamos agradecer em seguida a presbiteriana aí nos caminhos. Seu Deus, Pai poderoso, nós te damos graças nessa manhã. Aprendemos, Pai, mais de Ti nesse dia. Que assim, Pai, esta aula de hoje, meu Deus, venha estar sempre no nosso coração. Que assim, meu Deus, o Senhor também nos ajude a lembrar, Pai, os versículos, aquilo, meu Deus, que nós estudamos, Senhor Jesus. E nesta manhã, o Teu nome tenha sido glorificado e exaltado. Te dou graças pela vida do Teu servo. Te dou graças por cada um que passou por estas portas. Em nome de Jesus. Amém? Presbítera Leila, da cabeça. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, em Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti leva o seu rosto e dê a paz. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, habite na vida de todos. A igreja diz: Amém.